Fala pessoal, o Botafogo empatou em 0 a 0 com Vitória, né? Alguns resultadistas estão chamando o time disso, daquilo, ataque de anões, centroavante bonecão do posto, bonecão de Olinda e não sei o que, não sei o que lá. Eu não vou entrar nessa. Se você quer isso aqui, não vai encontrar nesse vídeo, tá? O Botafogo jogou muita bola. O Botafogo amassou o Vitória, assim como amassou, por exemplo, o São Paulo ano passado naquelas quartas de final do primeiro jogo da Libertadores, né? E não ganhou, acontece, um dia de uma zaga fechadinha, com poucos espaços, um goleiro pegando tudo, e a gente não ganhou o jogo. Mas o goleiro do Léo, não é Lucas, agora fugiu o nome dele, agora. Eu fiz uma live agora, falei o nome dele 1000 vezes e esqueci agora o nome dele. Evangelista, não sei, não lembro agora não. Fechou o gol, ele virou o Neuer. Foram 4 defesaças, que só essas defesas impossíveis já seriam goleada. Fora que foram 23 chutes ao gol, né? Foram 8 ou 9 no gol. Então a gente amassou o Vitória e merecia a vitória, né? Mas vamos ver aqui o troca de passes e o linha de passes falando desse jogo aí e falando quais são as chances, quais são os favoritos ao título. Botafogo é favorito ao título ou não, é um dos candidatos ou não, né? Vamos reagir a tudo isso aí agora, né? Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo e depois a gente volta. Vamos ouvir, dentre algumas das despedidas, Gregory, do Botafogo. Vamos lá. Fala e a gente mostra aqui no Troca de Passes. Gregory, que fez 3 gols pelo Botafogo, 3 no Campeonato Brasileiro do ano passado, no segundo turno do Brasileirão, contra o Bragantino, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, fechando o Campeonato Brasileiro. Gregory, agora é com você. O que você tem para dizer nesse dia de despedida? Só tenho a agradecer. Cheguei no Botafogo com muitos sonhos, né? Encontrei um clube também com muita fome de vencer. Me acolheu muito bem. Então fui lá no torcedor, um dia difícil para mim, porque vivi muita emoção aqui dentro. Até hoje na minha carreira foi um dos melhores dias da minha vida, minha carreira aqui dentro que eu vivi. Então, uma eterna gratidão ao Botafogo. E agora é seguir. O clube Botafogo vai ficar para sempre no meu coração. O Gregory também chora? Normal, né? Sou ser humano igual todo mundo. Então é um momento de... Hoje já me emocionei várias vezes, porque a gente é feito de decisões, às vezes meio difícil, mas tem que seguir minha vida. Torcer para o clube continuar nessa crescente e conquistar cada vez mais coisas. Você está vendo um momento de reformulação, o Igor saiu, o Luiz Henrique saiu antes, o Almada, você fez parte de um time histórico do Botafogo. O que isso representa para você? Você já se despediu de todo mundo aí? Não deu nem tempo ainda, as coisas acontecem muito rápido na vida do atleta, né? Então agora eu vou despedir dos meus companheiros ali no vestiário, que me ajudaram a realizar meus sonhos profissionais. Então, e agora é seguir, igual eu falei, continuar torcendo o Botafogo. O Botafogo tem um caminho muito, muito lindo pela frente ainda. Qual o momento mais marcante do Gregory no Botafogo? Teve vários, né? Mas vou deixar todos os desarmes que eu fiz aí para ajudar a equipe a conquistar os títulos. E vem cá, e essa sua decisão também fez parte da sua vontade ir para o Al Rayyan, um time que é treinado pelo Arthur Jorge, a gente sabe que é um cara que você tem carinho por ele, que você está com 31 anos, que é uma oportunidade para você também. Como é que foi tomar essa decisão em conjunto com o clube, com o Botafogo, com o Arthur Jorge, com o Al Rayyan? Eu acabo pensando num todo, né? É uma proposta boa para mim, boa para o clube, então eu acho que é assim que funciona quando o jogador vem e dá certo. É natural que as coisas chegam propostas, então quando é bom para o atleta e bom para o clube, a gente pensa no geral e acaba acontecendo. Vou deixar você ir já, o coração está apertado. Vou deixar você ir então. Deixa um recado para a torcida do Botafogo. Eterna gratidão, só tenho a agradecer eles, não tenho nada a falar. Só um muito obrigado. Obrigada, Gregory. Eu volto com você, dando
Valeu. Aí o Gregory, um emocionado Gregory, né, se despedindo do Botafogo, foi importantíssimo na temporada do ano passado, uma temporada gloriosa do Botafogo, que terminou com a conquista do título do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores, né, mais um do nosso futebol que vai deixando os nossos clubes. Queria que vocês começassem a falar aqui sobre o jogo, né, pareceu um amplo domínio do Botafogo. Hoje é aquele dia que os deuses do futebol não quiseram que o Botafogo vencesse o jogo, porque fez tudo possível para vencer, parou no ótimo goleiro do Vitória, né, o Lucas Arcanjo, que fez grandes defesas, e na trave, que evitou gols do Botafogo hoje, né, Mansur? Eu não sei se o Lino teve a mesma leitura, assim, a minha sensação vendo o jogo é aquele tipo de jogo que se o Botafogo fizesse essa mesma partida 10 vezes, ganharia 9 e não ganharia essa, né? Exato. Essa de hoje. Porque, e há uma coisa desse Botafogo, assim, a gente vem falando há um tempo, o Botafogo lida, até pela característica do projeto dele, com uma instabilidade, né? São muitas mudanças de treinador, mudança de elenco, saídas, chegadas, enfim. E isso é algo que vem acontecendo permanentemente. Ainda assim, o nível de rendimento segue sempre um padrão bom. Assim, o Botafogo hoje fez o Botafogo estava com o treinador, primeira vez à beira do campo, segundo jogo dele, né? O Botafogo termina o jogo, se você olhar, tinha Montoro, o Montoro acabou até substituído, mas tinha Joaquim Correia, tinha Santos Rodrigues, tinha Arthur Cabral, tinha Caio, uma quantidade grande de jogadores com poucos jogos ainda no Botafogo. Isso, citei. E o Montoro tinha sido substituído. Então, e mesmo assim, o Botafogo fez uma partida e você olhava para o campo e via já padrões ali, via alguns que continuaram como característica desse time. O que mais me chamou a atenção hoje foi como funcionou o lado direito do Botafogo, né? Muita construção por ali, por vezes com o Arthur mais aberto, o Vitinho vindo por dentro e o Marlon Freitas chegando por trás como jogador para enfiada de bola no espaço gerado na defesa do Vitória. Pelo menos 2, 3 construções muito parecidas que o Botafogo fez por ali, terminando em finalização. No primeiro tempo, o Alex Telles um pouquinho mais por trás, quando o Botafogo construía, pareceu um cuidado de não ter ele já espetado o tempo todo, talvez até para dar um pouquinho mais de proteção. No segundo tempo, quando o David Ancelotti coloca o Cuiabano, arrisca um pouco mais, o Cuiabano é evidentemente um jogador de força, de mais passagem, conseguia ter essas inversões, o Cuiabano tem uma chance preciosa no último lance do jogo, enfim, o Botafogo criou de todas as formas, mas faltou a finalização. É isso. Antes do Lino falar também sobre o jogo, deixa eu aproveitar para colocar no papo aqui a nossa equipe que transmitiu o jogo lá do Newton Santos, Dandan Pereira, Felipe Bastos e Jéssica Sescon. Vou começar a falar desse jogo estranho, né? Porque o Botafogo fez tudo que podia, para mim fez um bom jogo hoje, mas não conseguiu sair com o mais importante, que eram os 3 pontos para se aproximar dos líderes do campeonato. Bem-vindos, meus amigos. Fala, Dandan. Alô, Dinizismo no Troca de Passes no Sport TV. Carlos Eduardo O Mansur, hoje com Carlos Eduardo O Lino. Isso. Olha só que timaço hoje. Tá atento, hein, Dandan? No Troca. Pois é. Falou, Diniz, é que eu tô com sente eco aqui no meu retorno. Bom. Vou ficar quieto, então. Não chamou, beleza. Gente, então vamos tocar daqui. Bastos, a paz de Bastos pra você. Eu queria que você analisasse esse 0x0. Tô aqui com a Sescon também. Foi um 0x0 animado, né? 0x0 gostoso. É claro que o torcedor do Botafogo não sai satisfeito, mas o do Vitória sai. 0x0 animado. Boa noite, Felipe. Boa noite, os Cadus, né? Realmente foi um 0x0 animado. O Botafogo tentou de todo jeito o seu gol, buscou o gol o tempo inteiro, principalmente pelo lado direito, com o Vitinho, com o Arthur, jogadores que fazem essa movimentação e fazem a pressão para que o Botafogo consiga as finalizações. Savarino caindo ali por ali também. A gente viu jogadores invadindo a área. O Arthur Cabral é um jogador de referência, diferente do Igor Jesus. Obviamente, as características dele são diferentes, mas é um jogador de presença de área. O Botafogo fez de tudo, mas quando o melhor jogador é o goleiro adversário, é sinal que você pressionou, teve muitas finalizações. O Botafogo terminou com 22 finalizações, sendo que 7 delas dentro do gol, e muitas das vezes o Lucas Arcanjo, como nessa defesa aí, foi um cara que fez a diferença para o Vitória. Sescon, para você o Arcanjo foi o melhor jogador da partida?
Foi. Boa noite aí, meus amigos do Troca. Um prazer estar falando com vocês. Lucas Arcanjo foi o nome do jogo, foi a parede que evitou que o Botafogo fizesse seu gol. Achei esse jogo muito curioso, né? Tem alguns momentos da partida que o gol vai amadurecendo, parece que ele vai sair a qualquer momento, mas se perde esse timing, esse momento do gol sair, aí fica muito complicado, né? E foi isso que aconteceu, seja pelas defesas que o Lucas Arcanjo fez evitando o gol, seja pelas substituições, o time que foi cansando, o Botafogo foi perdendo qualidade depois das substituições aí feitas pelo David, mas perdeu o momento de fazer o gol e aí saiu esse 0-0 que foi pro Vitória muito importante para consolidar um pontinho aí na classificação. Ô Diniz, eu tenho a sensação que todo mundo jogou bem hoje, porque o Botafogo foi para ataque, não conseguiu finalizar dentro da casinha, mas porque o Vitória foi muito bem. O sistema defensivo com o Zé, com o Edu, com o Arcanjo, os dois laterais, o Michael e o Cáceres. Então eu fiquei com essa impressão, Baixo. Todo mundo jogou bem. E aí o placar terminou assim, 0-0. Olha aí o que o Arthur Cabral produziu, né? Um arremesso, uma cabeçada na trave. Bateu no Arcanjo antes. Bateu no Arcanjo. Não é essa. Não é essa não. É depois. Mas é um Botafogo que, assim, se for para tirar alguma coisa de ruim que o Botafogo fez hoje, abusou muito dos cruzamentos. Sim, abusou dos cruzamentos, mas foi uma equipe que tentou o tempo inteiro. Uma finalização de Savarino lá, a bola passa perto novamente. O Botafogo tentou, finalizou, cruzou bastante bola para dentro da área por ter o Arthur Cabral. Foi defensivamente sólido, não sofreu, né, nenhum perigo de gol. Então o Botafogo ele tentou, mas quando o melhor jogador é o goleiro da equipe adversária, é sinal que você, como meus amigos ali da mesa falaram, vai jogar 10 vezes, vai ganhar 9 e esse aí vai empatar, aí, com certeza. Com certeza. E aí, Diniz, até pro Lino e o Mansur analisarem, o Botafogo muda a característica do ataque, né? É esse lance aí que o Arcanjo tocou antes dela bater na trave. Porque assim, sai o Igor Jesus, que inclusive hoje recebeu uma homenagem aqui no Newton Santos, entra o Arthur Cabral completamente diferentes em características. Então o David sabe que o Botafogo muda um pouco seu sistema ofensivo. Hoje a bola não entrou, mas não foi por falta de criação, viu, Diniz? É verdade, e acho que tem algo também para ser comemorado nesse Botafogo hoje, que é a atuação do Savarino. Porque o Savarino não vinha fazendo as mesmas coisas que ele conseguia fazer no ano passado. O torcedor preocupado, né? Isso, ele estava no nível abaixo do que ele manteve durante toda a temporada passada e hoje ele fez um jogo de Savarino. Né? Aquele Savarino fez um ótimo jogo e se imagina que ele possa continuar fazendo nesse nível de atuação, vai ajudar muito o Botafogo. Uma possibilidade, uma hipótese, evidente que a gente não tem como comprovar isso matematicamente, mas uma hipótese é a característica um pouco do Montoro. O Savarino ele teve grandes momentos do Botafogo e ele ia especialmente bem com a companhia do Almada, que dividia tarefas de criação com ele, que tem essa característica também de ser um jogador com capacidade de armação. O Montoro tem um pouco tem traços dessa característica, divide com ele essa capacidade de movimentação, de buscar a bola, de ajudar na armação. É isso. Deixa eu agradecer aqui a Dandan, a Jéssica e a Bastos. Temos muitos jogos para tratar hoje. Obrigado, meus amigos. Bom descanso. Obrigado pela participação. Gente. Foi bem aqui no Cartola, Diniz? Como é que tá o seu time no Cartola aí? Dandan, tô bravo, cara. Eu esqueci de escalar. Tô com 2 pontos, cara, até agora. Essa vai ser uma tragédia, a minha rodada. Mansur, se aproveitem. Cuida dele, Mansur. Cuida dele aí. Sou eu. Valeu, meus amigos. Dandan, Valeu, Bastos, gente. Jéssica, bom descanso para vocês. Ô, Lino, eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Porque é um gosto amargo que fica no torcedor, né? Depois de uma atuação dessa, você... fazer tudo que o Botafogo conseguiu fazer no jogo de hoje, com belas atuações de seus jogadores. O Mansur falou bem aqui do Montoro, né? Como entrou com personalidade esse menino no time, aparentemente, assim, tá em casa, né? E o Botafogo, com tudo isso, não conseguiu vencer, cara. Marlon Freitas também, mais uma partida de alto nível, a facilidade que ele tem para ler os momentos do jogo, né? Ponto de saída de bola, chegada também para ajudar em definições, belo jogo que ele faz. Mas me chama a atenção o Vitória também, é um campeonato completamente diferente do campeonato do Botafogo. O Vitória até não fez uma partida tão ruim quanto essa contra o Internacional e tomou um gol no finalzinho. Aí quando a bola bateu do Cuiabano na trave, na hora me veio assim, de novo o Vitória vai tomar um gol na última bola do jogo, e era a última bola realmente. Bem lembrado. Aí o Lucas Arcanjo vai lá, toca na pontinha, a bola bate no travessão, acaba não entrando e quase o Vitória toma de novo.
Carille, né? São os dois jogos... Era uma chance mais clara do que a do gol do Inter, mais clara né? do que o do gol do Inter, é. E o Carille é isso, né? O Arthur fazendo esse tipo de jogada de profundidade. Mas hoje eu não concordo com aquele discurso que o Vitória se defendeu bem. Porque não se defendeu bem. O empate saiu, o resultado acabou sendo bom para o Vitória, né, pelas circunstâncias, mas o que o Botafogo criou de chance, o que o Lucas Arcanjo teve de trabalhar, a trave apareceu 2 vezes, teve jogador tirando bola do Arthur Cabral em cima da linha. Isso não é se defender, né? Por isso que das 10 partidas, uma o Botafogo vai empatar, mas eu acho que vai empatar mais algumas, porque o Carille vai aprendendo cada vez mais e aí vai fechando. Acho que vai ter mais empate nessas 10 aí que o Mansur colocou. O Carille é isso, gente. É o início do trabalho dele, do projeto dele. Ele vai resistir. O Vitória, dos 11 jogadores que iniciaram, aliás, do time todo, tem só um jogador estrangeiro, que é o Cáceres, na lateral direita. O resto é jogador de mercado brasileiro, né? Todos jogadores que buscam espaço, mas fazem um campeonato completamente diferente, de luta, de tentativa, de manutenção. Um jogo de resistência, mas é óbvio que o Botafogo jogou, pelo que a gente viu, jogou muito mais. Perde a chance de encostar nos líderes, né? O Botafogo na 6ª colocação com 22 pontos. Se tivesse vencido, iria a 24 e seria, junto do Bahia ali, dividiria a 4ª colocação, né? Então perde uma chance. O Botafogo tem 13 partidas, né? Não fez as 14 ainda, que a maioria dos times vai completar nessa rodada. Daqui a pouco, quando rolarem as entrevistas, a gente volta a falar desse empate do Botafogo lá no Newton Santos. Vamos falar também, daqui a pouco a gente vai falar sobre o São Paulo. Então. Vamos ouvir então o técnico do Botafogo, né, depois desse empate no Newton Santos, David Ancelotti, filho do técnico da seleção brasileira, fala agora aqui no Troca de Passes. Sim, boa noite. Gostei da primeira parte do jogo, jogamos com... Acredito que começamos o jogo com ritmo, a gente queria fazer isso, meter a bola na área, ganhar a segunda bola, evitar as transições deles, e fazemos isso. Segunda parte começamos bem também, e depois a gente perdeu um pouco de ritmo, mas estou feliz com a atuação do time. Não tivemos sorte, perdemos um pouco de ritmo ao final, mas temos que seguir. Esse é o caminho. David aqui à sua esquerda, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Além, claro, da sua estreia oficial hoje aqui no Newton Santos, né, um dos grandes assuntos da noite é a despedida do Gregore, né? E aí, quando a gente fala da escalação titular do Botafogo, você bota o Alan no lugar do Gregore, um jogador com quem você já trabalhou, evidentemente, no passado, na comissão do Carlo. Queria que você falasse o que é a perda do Gregore, o que você já pôde observar ali no dia a dia com ele, e quais características você enxerga no Alan que possam suprir essa ausência imediata, né, com essa saída do Gregore. Obrigada. Sim, o Gregore, primeiro, a gente queria despedir o Gregore com uma vitória. Gregore fez a história do clube. Gregore é um jogador muito querido para todo mundo aqui no Botafogo. E, sim, escolhi o Alan porque o Alan, Gregore teve dias um pouco movidos, então Alan estava preparado para o jogo, tem características que são similares, pode dar equilíbrio à equipe na construção do jogo. Eu peço a ele de ficar um pouco aberto na direita, e Alan já ha feito isso comigo, então taticamente acreditei que era o jogador necessário para esse jogo. David, boa noite, Igor da Band. Hoje o Botafogo teve 23 finalizações, 4 grandes chances, 2 bolas na trave. A que você atribui o Botafogo não ter conseguido fazer esse gol? Foi falta de eficiência, falta de sorte, mérito do goleiro? Queria te ouvir sobre isso. Sim, um pouco de todo. Acredito que no futebol tem que marcar para ganhar os jogos. Não foi suficiente, não tivemos sorte. E temos que também melhorar. Acredito que hemos feito o suficiente para ganhar hoje. Não sempre pode ser assim, isso é o futebol. Então, frustração, porque queremos sempre ganhar, mas temos que seguir.
temos que seguir. Amanhã é outro dia. David, boa noite. Alan Viana, Visão Botafoguense. Queria te fazer uma pergunta em relação ao desempenho do time também, mas o que você tiraria de mais proveitoso na partida de hoje, já que é uma partida que o Botafogo começou dominando muito o jogo, dominou e com variações de jogada, e logo depois também caiu muito na mesmice de muitas jogadas pelo lado direito, com os cruzamentos do Arthur, né, envezando e cruzando com a perna trocada. Mas o que você tira de mais proveitoso e o que você vê que hoje falhou na sua concepção como técnico? A ideia era essa, era de jogar fora para... Claramente, com os pontas a perna trocada, temos que entrar no campo e fazer cruzamento, entrar na área. Não chegamos sempre com muitos jogadores, vamos trabalhando nisso, vamos melhorar. E depois começamos um pouco a não ter paciência, querer forçar o jogo dentro, eles fechavam bem o meio e precisávamos um pouco mais de paciência, jogar fora e procurar uma solução fora, nos corredores. Então, isso creio que a gente pode melhorar, manter a cabeça fria até o final. Claro que não é fácil na segunda parte, porque o jogo perde ritmo, muita pausa também, então os jogadores começam a crescer um pouco a frustração. Acho que, como falei com eles, que tem que manter a cabeça fria até o final sempre, porque o jogo, a gente pode ganhar o jogo no último segundo, podíamos ganhar no último segundo com Cuiabano e mais uma vez não tivemos muita sorte hoje. Tá aí David Ancelotti, técnico do Botafogo, falando sobre essa estreia dele, né? Ele esteve no banco de reservas na última partida, assinou como auxiliar de goleiro, não é isso? Preparador de goleiro. Auxiliar de preparador de goleiro, hoje como técnico efetivo, faz a sua estreia diante da torcida no Newton Santos, mas não consegue a vitória. Acho que a entrevista dele foi bem dentro do que rolou. A leitura do jogo, né? É mais ou menos o que a gente imaginava. Agora ele vai conhecer a outra faceta do futebol brasileiro. A sequência de jogos. Não é só a sequência de jogos, são as viagens. Esporte na Ilha do Retiro, depois a Arena do Grêmio. Além de tudo, possivelmente com temperaturas bastante diferentes de um jogo para o outro. É verdade. O Flamengo perdeu por 1-0 para o Santos. O Botafogo empatou em casa com o Vitória por 0-0. E o Palmeiras, mais uma vez, não consegue ganhar em seus domínios. Allianz Parque, 1-1 com o Mirassol. Sim. A gente está falando de equipes... E o Cruzeiro está vibrando com tudo isso. O Cruzeiro está enlouquecido, porque o Cruzeiro joga amanhã. Aliás, joga hoje, né? Já, né? Amanhã que já é hoje. Aliás, boas férias para você. Férias, hein? Impressionante. Boas férias para você. Não vem mas não sai, não. De férias trabalhando falta 20 minutos ainda. Na hora. Não vai embora, não. E aí, a pergunta que fica é... Eu sei que é cedo, mas essa briga pelo Campeonato Brasileiro... Tudo bem, o Flamengo perdeu hoje. O Flamengo ainda está aquele degrauzinho acima. O Palmeiras dá uma pinta que vai ficar um pouquinho para trás. Eu sei que é cedo. É cedo. Mas o Botafogo, quando parece que vai, acaba perdendo um ponto importante para o Vitória em casa. Como é que vocês enxergam essa briga, pelo menos dos três, e de repente vocês podem falar, não, peraí, o Cruzeiro tá lá, o Bragantino tá lá, eu vou colocar também na briga. Assim, o Bragantino, acho que a gente fala por uma questão de onde ele tá na tabela de campeonato. Mas nem o próprio Bragantino acha que vai ser campeão. Sim. O Leonardo Jardim, durante a semana, falou que isso é para Libertadores. É o Cruzeiro para Libertadores. Mas aí eu acho que já tem um pouco de mineiridade envolvida. Tá. Você não precisa ficar olhando muito para mim. De fala. Eu vou ficar aqui na sombra. Quando você bobear, eu sair da sombra. Chego lá. Da mineiridade. Também. É usado com alguma frequência entre as montanhas. E eu entendo, William, que é normal, especialmente porque Botafogo, Flamengo e Palmeiras acabaram de voltar do Mundial. Sim, e a gente está todo empolgado com o que a gente viu no Mundial, mas o Mundial para esses times e ainda para o Fluminense tem uma cobrança de um preço aí. Todos os três com ausências importantes, né? Claro. Sem Gerson, Palmeiras sem Estevão. Além disso, Botafogo sem Jair, sem Gregory, sem aí voltam times diferentes e voltam times mais cansados que os outros. Então, eu acho a situação diferente deles.
Eu totalmente discordo do senhor. Não, é um prazer. Restando 17 minutos antes das suas férias, eu vou cometer essa indelicadeza que eu poderia poupar nesse momento. VB, é um prazer. Obrigado. Eu acho que o Flamengo é o time do Felipe Luiz, que tem ainda alguma oscilação, é muito bem treinada, muito forte e vai ficar brigando pelo título. Também acho. Não tenho até aí a gente não discordou, mas continua. Não tenho nenhuma dúvida disso. O Botafogo tem um técnico novo e a gente precisa esperar para conhecer o técnico, então é normal que uma coisa dessas aconteça. O Botafogo foi melhor que o Vitória também, né? Foi. Era para ganhar o jogo. Lucas Arcanjo fez pelo menos 2 defesas espetaculares no primeiro tempo. E o Palmeiras... Aí que está o nosso ponto de discordância? Aí que está o nosso ponto de discordância. Porque o Palmeiras, para mim, vou deixar bem claro, lead. Primeira frase, afirmação. É candidato ao título. Segunda, há muito tempo não jogam futebol para ser candidato ao título. Mesmo tendo elenco de candidato ao título. O Bragantino eu não conto na briga, tá? Acho que o Bragantino, mesmo contra o Corinthians, ganhou, mas não jogou tão bem. Hoje não jogou tão bem. Eu acho que a tendência é o Bragantino perder algumas posições da tabela e fazer uma boa campanha no Brasileirão. Faz 1 ano e meio que o time do Abel não rende algo perto daquilo que talvez a minha expectativa seja muito alta por ser o Palmeiras, o clube mais organizado do país, para mim o clube mais bem gerido do país, estrutura perfeita, salários em dia, treinador histórico, vencedor, que tira coisas do time na hora H, mas eu acho que mesmo no Mundial, com exceção ao segundo tempo contra o Botafogo e um pedaço do jogo contra o Chelsea, abaixo, o investimento no Vitor Roque, para o Palmeiras brigar pelo título, provavelmente vai precisar se justificar ou chegar próximo disso e a torcida está muito irritada com o desempenho dele, porque está cometendo muitos erros técnicos, deve estar sentindo a pressão. Porque se ele não for um jogador, se ele não for um centroavante brilhante, ele é melhor do que ele tem sido, mas eu acho que ele está devendo muito e foi mais um investimento muito alto. Eu acho que se o Palmeiras tivesse o Paulinho, provavelmente vai ser operado, a gente poderia ver olhos diferentes, porque é um cara que faz a diferença. Eu não estou vendo quem vai ser esse jogador com a saída do Estevão, que vai fazer a diferença na frente. Talvez a janela de transferências pareça alguma novidade, alguma coisa que a gente não sabe. E coletivamente, para mim, quando a gente fala de construção de jogo, a do Palmeiras é ótimo na pressão. Quando o adversário... Só na pressão. Sim. Com bola, a construção que o Flamengo tem, que o Botafogo talvez venha a ter, é muito comum. Eu espero mais do Palmeiras. Então, repito, o Palmeiras para mim é um candidato ao título, tem elenco para brigar pelo título, mas ainda não joga um futebol que me faça afirmar isso. Eu afirmo isso olhando a qualidade do técnico, dos jogadores e o que é o clube, o tamanho do clube e o que tem sido todos os anos. Mas eu acho que não essas coisas incomodam o Abel também. E hoje a gente já viu o Veiga... Vocês podem discordar, é óbvio. Mas a gente já viu o Veiga participando mais, o Veiga sendo opção. Acho até que ele não deveria ter saído como saiu, mas é claro, eu não tenho lá o controle de carga. Mas isso, acho que deve passar pela preocupação do Abel, porque no Mundial ele jogou muito pouco. Hoje, em casa, na volta, foi dele o passe para o Facundo e ele foi um jogador que fazia a bola chegar. Inclusive, o Vitor Roque perdeu o gol que ele não poderia perder numa jogada do Veiga, numa jogada de pressão do Veiga. Eu acho que o Abel está tentando. Não, a pressão é muito exemplo. E só mais um argumento pequeno. Como o Palmeiras caiu num sorteio muito confortável na Libertadores, e a Libertadores é maior que o Brasileiro, mesmo sendo muito menos difícil do que o Brasileiro, é quase impossível. O Palmeiras vai perder para o Universitário às oitavas. A tendência é que nas quartas pegue o River, que é grande, é enorme, mas tem um time pior que o do Palmeiras. Então, a chance do Palmeiras chegar à semifinal é muito considerável. Se o time não estiver disputando lá em cima, e para disputar lá em cima ele precisa crescer em campo, acho que em algum momento a concentração principal vai para lá. Posso estar errado. Para priorizar a Libertadores. Sim, é maior que o Brasileiro. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.